Olá a todos, eu me chamo Caliandra Matei, eu sou aluna do curso de Biologia, Licenciatura do IFRS Campus Sertão. Este vídeo é dedicado ao componente curricular de Metodologia de Ensino de Ciências e nele eu vou falar um pouco sobre a construção do conhecimento em sala de aula de Ciências e Biologia. Então, para começar, vamos entender o que é a construção de conhecimento. Construção de conhecimento é quando o sujeito, o estudante, a partir de suas próprias reflexões, consegue reelaborar e ressignificar aquele conteúdo. Assim, o conteúdo apresentado pelo professor é reestruturado, ressignificado pelo estudante, que constrói o seu próprio conhecimento sobre o mesmo. Para que se tenha construção de conhecimento em sala de aula, precisa-se entender um pouco sobre a metodologia dialética. Essa metodologia, ela traz críticas à metodologia expositiva. Isso porque a metodologia expositiva, ela era baseada apenas na transmissão de conhecimento, onde os alunos passivos e não críticos, não reflexivos, apenas ficavam na condição de ouvir o conhecimento que era transmitido pelos professores. Entretanto, então, quando a metodologia dialética ela começa a ser pensada e construída, ela vem com 3 etapas: a síncrese, análise e síntese. Essas 3 etapas, ou esses 3 momentos, quando pensados dentro da sala de aula, eles se dividem em 3 momentos de aprendizagem. O primeiro deles, então, a mobilização para o conhecimento. O segundo, que é de fato, então, a construção do conhecimento. E o terceiro e último, que trata da elaboração da síntese do conhecimento. Então, dentro da metodologia dialética, o que eu vou tentar falar um pouco nesse vídeo é da construção do conhecimento, desse momento de aprendizagem. Então, quando a gente pensar a construção de conhecimento dentro da área de ciências e biologia, a gente pode pensar em movimentos que possam contribuir, então, para essa construção de conhecimento. O primeiro movimento, e muito importante, é o professor aproximar o conteúdo, os conceitos, à realidade e ao contexto social dos estudantes, fazendo com que esse conteúdo ele tenha um significado para aqueles estudantes. Como, por exemplo, se a gente pensar uma escola do campo, a educação no campo, uma escola rural, a gente sabe que a realidade de muitos daqueles alunos, filhos de agricultores, é de conhecer a agricultura, as culturas agrícolas. Então, se você está trabalhando um conteúdo, por exemplo, de genética, lá na sala de aula, ao trabalhar os conceitos, leis que regem aquele conteúdo, você pode aproximar e fazer links com a própria agricultura, que muito está relacionada à genética, ao melhoramento genético. Assim, o aluno vai ter um significado, vai dar um significado àquele conteúdo, porque faz parte da realidade dele, faz parte do contexto social dele. E assim, muito provavelmente, ele vai ter uma mobilização muito maior para estudar. Um segundo movimento que é importante para que se tenha construção de conhecimento na área de ciências e biologia é incentivar a problematização e o pensamento crítico. Isso a partir de reflexões críticas sobre questões sociais da realidade também daqueles estudantes, ou então num contexto mais amplo de uma realidade mundial, né, num contexto atual. Isso porque muitas das questões e das problemáticas atuais, elas podem ser sim explicadas por conteúdos de ciências, né? Então, quando o aluno enxerga alguma questão social, o professor, ele dá essa fagulha de pensamento crítico, de problematizar aquela questão social, de identificar problemáticas dentro daquela questão social, o aluno ele pode se perguntar ou ele pode olhar para o conteúdo que ele está aprendendo em sala de aula e perceber que esse conhecimento ele pode ser utilizado para compreender
esta problemática, este problema social atual, como também este mesmo conhecimento pode contribuir para a resolução desta problemática, como no caso a atual pandemia de Covid-19, né, causada pelo novo coronavírus. Poderia se falar horas sobre como os conteúdos de ciências e biologia, os conceitos de ciências e biologia podem contribuir, né, para a amenização deste problema mundial. Isso porque a partir destes conteúdos de biologia o aluno consegue entender a importância do uso da máscara, a partir da morfologia do vírus, ele consegue entender a importância de lavar as mãos com água e sabão. A partir de conceitos e conteúdos de imunologia, o aluno pode compreender a importância da vacinação. Então, sempre quando você faz links daquele conteúdo com questões sociais atuais a nível maior, a nível mundial, que estão acontecendo e que são realidade, você consegue mostrar como aquele conteúdo, aquele conceito, lá na sala de aula ele não está fechado numa caixinha, né? De como ele pode ser extrapolado para explicar problemáticas atuais e também para ajudar a resolver, a solucionar essas problemáticas. Então, por fim, a construção de conhecimento em ciências e biologia, ela parte de um conteúdo significativo, de você dar significado àquele conteúdo a partir da aproximação da realidade e do contexto social dos estudantes, a problematização e o pensamento crítico, compreender como aqueles conteúdos, conceitos podem ajudar a entender e a resolver problemas sociais atuais, e tudo isso a partir de uma interação e atividade ativa, onde o aluno é ativo para a construção de conhecimento. Toda e qualquer construção de conhecimento se dá com um aluno ativo, porque a construção é só dele, o significado que ele dá para aquele conteúdo é o único próprio dele. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas e o meu muito obrigada pela atenção.